Diário do Nordeste no Enem. Apoio. Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Amigos internautas, sou o professor Fabrício Maia. Estou ao lado aqui do amigo Marcos Paulo. Juntos representamos a equipe de professores de matemática do Sistema de Ensino Ari Sá neste projeto do Diário do Nordeste, no Enem. Escolhemos algumas situações propostas do fascículo 12, Matemática e Suas Tecnologias, referente às competências 5 e 6. Não é isso, Paulo? Vale salientar, professor Fabrício, que a competência 5, ela vai da habilidade 19 até a habilidade 23. E que a competência 6 vai da habilidade 24 até a habilidade 26. Professor, como diz o velho ditado, né? Matemática só se aprende fazendo, treinando. Vamos à questão 1, professor? Então vamos ao que interessa, né? Meus amigos, eu escolhi a questão 1, né? Competência 5, habilidade 19. Essa questão, ela trata de uma questão de geometria e ao mesmo tempo relacionada com álgebra, porque você vai ter que modelar, transformar a linguagem corrente na linguagem simbólica, que é a linguagem matemática. Acompanhe o enunciado. Começando aí pela questão 1, né, que trata da competência 5, habilidade 19, vamos encarar juntos o enunciado. O enunciado diz assim: passando em frente a um depósito de construção, o Dr. Abelardo resolveu comprar um novo piso para a sua casa de praia. Desconhecendo as dimensões da casa, ele resolveu telefonar para o seu caseiro pedindo tais medidas. Não dispondo de uma trena, o caseiro cortou uma vara de comprimento igual à sua altura e mediu o terreno retangular correspondente à área construída da casa, obtendo 10 varas de comprimento e 8 varas de largura. Tomando conhecimento das medidas obtidas, Dr. Abelardo estimou em H metros a altura do caseiro e comprou S metros quadrados do novo piso, considerando S a área construída da casa. Nessa compra, o Dr. Abelardo considerou a área das paredes sem piso como margem de segurança, garantindo assim a sobra de algumas peças do novo piso para futuras reposições. Nessas condições, a expressão algébrica que determina em metros a altura estimada do caseiro é... Então você tem 5 itens onde a altura é expressa em função do S, que representa a medida da superfície do terreno do nosso amigo aí, Abelardo. Você vai fazer o seguinte: você vai desenhar um retângulo onde o comprimento é 10H e a largura é 8H e a área é exatamente S. Nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então você tem uma equação muito simples. S é igual a 10H vezes 8H. Ora, meus amigos, 10H vezes 8H vai dar o quê? 80H ao quadrado, que é igual a S. Como é que se isola esse H ao quadrado? H ao quadrado vai ser S sobre 80. Se H ao quadrado é igual a S sobre 80, concluímos que o H vai ser a raiz quadrada de S sobre 80. Bem, é exatamente isso que ele quer, que aparece no item A. Perfeito? Resposta item A. Gente, na mesma página, página 12, questão 3. Ele diz o seguinte: uma companhia de telefonia celular está procurando o melhor ponto de um determinado quarteirão retangular de São Paulo para instalar uma antena de comunicação. O alcance esférico R de uma antena é dado como função da altura C, que a antena dista do chão através da função R igual a 34C menos C2. Considere que as grandezas C, e R são dadas em metros, a altura em que a antena deve estar posicionada para que seu alcance ainda chegue ao chão é... Amigo internauta, veja bem. Considerando que o alcance da antena tem formato esférico, exatamente, e que essa suposta esfera
toca o solo, ou seja, tangencia o solo, amigo Fabrício, exatamente. a altura deve ser igual ao raio. A altura da antena igual ao raio. Portanto, temos R igual a C. Okay. Logo, C igual a 34C menos C2. Assim fica a equação. Que é uma equação do segundo grau. Do segundo grau. E uma equação simples, de fácil resolução. Veja bem, C2 igual a 33C. Fabrício, podemos cancelar em ambos os membros o C. Porque o C é diferente de zero, né? Ok. E aí obtemos C igual a 33. Resposta correta, então, letra D de dado. Ok. Bem, agora é a minha vez, né? Eu vi que você encarou aí uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau Simples, incompleta. Sim, o termo C. Então, tranquilo. Bem, meus amigos, agora eu peguei aqui uma questão 5, muito boa, né? Competência 5, habilidade 21. Questão 5, novamente, de geometria, onde a álgebra aparece naturalmente. Você vai ter que algebrizar esta situação. Então, acompanhe o enunciado da questão 5. Um fazendeiro deseja construir em sua fazenda um cercado de forma retangular para abrigar os animais que estejam apresentando sintomas de algumas doenças. Para a construção deste cercado, ele vai utilizar totalmente um rolo de tela com 260 metros de comprimento. Dessa forma, a maior área possível que esse cercado pode ter é... Então você começa novamente, né? Esta é a noite aí, é o momento do retângulo, né? Eu peguei a primeira questão relacionada com retângulo, a segunda relacionada também com retângulo, né? Este retângulo está muito presente. Mas em geometria, né, nas provas de vestibulares, diversos vestibulares do país, retângulo é uma figura muito frequente, tá certo? Então você desenha um retângulo, comprimento A, largura B. Então você tem as dimensões, comprimento A, largura B. Aí você tem o A aparece duas vezes, né? Em cima e embaixo, né? Okay. E aparece duas vezes também o B, né? Você tem dois comprimentos e duas larguras. O que é que você entende por perímetro de um retângulo? O perímetro de um retângulo é o comprimento do contorno do retângulo. E o comprimento do contorno deste retângulo vai ser o quê? 2A mais 2B. Ora, 2A mais 2B tem que dar 260, segundo o enunciado. Tá certo? 2A mais 2B tem que ser igual a 260. Se você dividir tudo por 2, você vai ter A mais B igual a 130. Por outro lado, nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. É A vezes B. Aí o que é que naturalmente a gente faz diante dessa situação? Você tem uma equação A mais B igual a 130 e tem uma outra equação que é a equação da área. A área é igual a A vezes B. Você isola o B na primeira, quem é o B? 130 menos A. E joga na segunda equação. Então a área vai ficar A vezes 130 menos A. Ora, A vezes 130 menos A é uma multiplicação fácil, né? A vezes menos A dá menos A ao quadrado, A vezes 130 dá 130A. Então a área, né, é uma função polinomial do segundo grau, representada por menos A ao quadrado mais 130A. Ora, vocês sabem, né, quem estudou aí função do segundo grau, que esta função ela tem concavidade para baixo. O coeficiente do A ao quadrado é negativo, né? Se tem concavidade para baixo, então existe um valor de máximo. Né? Aquele ponto mais alto da parábola, já que a concavidade é para baixo, o ponto mais alto é um ponto de máximo. Este ponto de máximo tem um x do vértice e tem um y do vértice. O x do vértice é o cara que maximiza o polinômio. E o y do vértice é o valor máximo assumido após a substituição do x do vértice. Então, Marcos, é só fazer o seguinte, a área máxima é menos delta sobre 4A, o famoso y do vértice. Se você for calcular menos delta sobre 4A, tá certo? Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Você faz as substituições e você vai ter área máxima menos 130, né, ao quadrado, dividido por 4 vezes menos 1. Efetuando essas continhas, você vai encontrar 4.225, sim, metros quadrados, né?
A unidade de medida aí de comprimento é metro quadrado. Então, a área máxima é 425 metros quadrados. Agora, Marcos, numa prova interessa tempo. Muitas vezes uma solução dessa longa, ela prejudica o candidato. Então, um amigo que de repente sabe algo mais, ele já começa com uma grande diferença. Nós sabemos na matemática que toda vida que você tiver retângulos de mesmo perímetro, olha, retângulos de mesmo perímetro. De todos os retângulos de mesmo perímetro, o que tem área máxima é o quadrado. Se você conhece este resultado com antecedência, então você já sabe que esse retângulo é um quadrado, o A tem que ser igual ao B. Mas se A e B tem que somar 130, então, meu amigo, metade de 130? 65. Quanto é 65 vezes 65? 4.225 metros quadrados. Então, a resposta, meus amigos, é o item C. É uma questão muito rica de informações. É a sua vez, meu amigo. Lembrando que o quadrado pode ser considerado um retângulo, né? Exatamente. Todo retângulo, aliás, todo quadrado é um retângulo. Mas cuidado com a volta. Nem todo retângulo é um quadrado. É um quadrado. Ok. Fabrício, vamos aqui à questão 9, competência 6, habilidade 24. Ele diz o seguinte: em uma partida, Vasco e Flamengo levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. 3 portões foram abertos às 12 horas e até às 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram-se mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estádio, em função do horário de entrada, estão contidos no gráfico a seguir. Quando o número de torcedores atinge 45 mil, o relógio estava marcando 15 horas e... Gente, observando aqui o gráfico, temos o seguinte. Temos uma linearidade entre os pontos, né? 15 correspondendo aí ao horário, 15 horas e 30 mil pessoas. Um tempo que eu não sei, ou seja, uma abscissa que corresponde a 45 mil pessoas, ok? Que eu vou chamar essa abscissa, esse ponto de T, e um outro ponto, 17, que corresponde a 90 mil pessoas. Esses 3 pontos, meu caro Fabrício, representam uma reta, né? Eles estão alinhados. Existe uma reta passando pelos 3. Logo, essa questão é de fácil resolução. Lembrando do coeficiente angular dessa reta. Toda reta tem um coeficiente angular, né? Desde que ela não seja uma reta vertical. Olha, muito importante esse detalhe. Retas têm coeficiente angular, mas tem uma exceção. As retas verticais não possuem coeficiente angular. Perfeito. Né? Ok? Então é o seguinte, de acordo com esse coeficiente angular, o que é o coeficiente angular de uma reta? Né? É a razão entre a variação de y, né, e a variação de x em um determinado intervalo. Ok? Então, de acordo com isso, podemos formar uma proporção. Podemos colocar, né, 90 mil menos 30 mil sobre 15, aliás, sobre 17 menos 15, igual a 45 mil menos 30 mil sobre T, que é o que eu quero descobrir, menos 15. Ok? E daí temos o seguinte: 60 mil sobre 2, isso será igual a 15 mil sobre T menos 15. Perfeito. Simplificando esta proporção, temos 4 sobre 2 igual a 1 sobre T menos 15. Logo, resolvendo essa equaçãozinha através da propriedade das proporções, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, temos que esse T será igual a 15,5 horas. Transformando esse decimal em tempo, teremos 15 horas e 30 minutos. Logo, resposta correta da questão 9, letra B de bola. Meu amigo,
a história aqui, a conversa vai ser longa, viu? Mas todas as questões de grande valor, pessoal, escolhemos aqui realmente bem pensadas as questões que são frequentes nas provas do Enem, né? Lembrando, Fabrício, que os alunos, eles tendem a resolver essa questão com a funçãozinha de primeiro grau, f de x igual a x mais b, substituindo, né, os pontos. Só que isso, ele se prejudica no quesito tempo. No quesito tempo. Porque não basta só conhecimento, né? A velocidade é um elemento muito importante aí, né? Então, vamos lá então. Agora, nós vamos encarar juntos a questão 7, que corresponde à competência 5 e habilidade 22. Né? A questão 7, o enunciado, diz assim: ambientalistas, após estudos sobre o impacto que possa vir a ser causado à população de certa espécie de pássaros, pela construção de um grande conjunto de edifícios residenciais próximo ao sopé da Serra do Japi, em Jundiaí, São Paulo, concluiu que a quantidade de tais pássaros naquela região, em função do tempo, pode ser expressa aproximadamente pela função. O cara modelou aí um comportamento, né? Em que T representa o tempo em anos e P, índice 0, né, a população de pássaros na data de início da construção do conjunto. Baseado nessas informações, pode-se inferir que... Então, você tem item A, após um ano do início da construção do conjunto, PT estará reduzida a 30% de P índice 0. Item B diz, após um ano do início da construção do conjunto, PT será reduzida de 30% de P índice 0. Item A é muito parecido com o item B. Tenham cuidado na leitura. Palavra, né? A pressa muitas vezes gera atropelos, tá certo? E passando isso para vocês, o nosso objetivo é que não ocorra atropelos com vocês, certo? Já vão sabendo no terreno que vocês estão pisando. Existem 5 itens. Agora, vamos ao que interessa aqui. Ele deu a função, né? Eu vou repetir aqui a função para vocês. Aliás, vocês estão vendo aí a função. PT é P índice 0 sobre 4 menos 3 vezes 2 elevado a menos T. Ora, nós sabemos que 3 é 21 sobre 7. Né? 3 é igual a 21 dividido por 7. Mas se 3 é 21 sobre 7, eu posso concluir que 7 é 21 sobre 3. Tranquilo, né? Tranquilo. Se 3 é 21 sobre 7, então 7 é 21 sobre 3. Quer dizer, essa transformação é uma transformação acessível. Então eu quero que você coloque em prática o que eu acabei de dizer. PT é P0 dividido por 4 menos 3, que multiplica 2 elevado a menos T. Então escreva 4 menos 3 vezes 2 elevado a menos T vai ser igual a quê? A P0 sobre PT. Então nós temos uma nova equação equivalente à anterior. 4 menos 3 vezes 2 elevado a menos T é igual a P0 sobre PT. Tudo bem? Agora, eu quero que você isole esse fator negativo, o menos 3 vezes 2 elevado a menos T. Passa para o segundo membro. E a fração que está no segundo membro passa para o primeiro membro. Então você vai ter uma equação muito simples. 4 menos P índice 0 dividido por PT igual a 3 vezes 2 elevado a menos T. Ora, o nosso universo aqui, Marcos Paulo, são os reais. Todo mundo sabe que 3 é positivo e 2 elevado a menos T é positivo sempre para todo o T real. Então, no segundo membro, você tem um número positivo. Obrigatoriamente, o primeiro membro tem que ser positivo. Então, você tem 4 menos P0 sobre PT maior que 0. Escreva isso. 4 menos P0 sobre PT maior que 0. 4 maior que P0 sobre PT. Significa dizer que PT é maior que P0 sobre 4. Só que P0 sobre 4, você pode entender o quê? 1/4 de P0. Mas o que é 1/4? 0,25. Mas o que é 0,25? 25%. Então, você tem exatamente que PT é maior que 20%
de IP0. E esta informação que nós encontramos, PT maior que 25% de IP0, aparece exatamente no item E. Fabrício, vamos agora à questão 11. A questão 11... Competência 6, né? Competência 6, habilidade 25, está na página 14. A questão 11 traz uma tabela aí, Fabrício. Ele diz o seguinte: o índice I de massa corporal de uma pessoa adulta é dado pela fórmula I igual a M dividido por AH ao quadrado, onde M é a massa do corpo, dada em quilogramas, e H a altura da pessoa em metros. O índice I permite classificar uma pessoa adulta de acordo com a seguinte tabela. Aí ele dá a tabela e pergunta ao final: a altura mínima para que um homem cuja massa é de 97,2 kg não seja considerado obeso. Gente, não seja considerado obeso. Não é levemente obeso, ok? Fabrício, considerando que o índice de massa corpórea, né, ou seja, de massa corporal, é I igual a M sobre H2, podemos concluir que H2 é igual a M sobre I. Fazemos apenas uma pequena inversão. Aquela permutinha que a gente fez na questão anterior. A permutação, né? Então é o seguinte, logo, a conclusão, o maior índice possível na tabela, ou seja, para uma pessoa não obesa, é igual a 30. O maior índice possível. E esse índice, né? Ou seja, ele vai ser máximo quando o H for justamente mínimo. E o H será mínimo quando o I, né, o índice, for máximo. Estão relacionados. Ou seja, como minha fórmula inicialmente tinha ficado H2 igual a M sobre I, temos então que H2 é igual a 97,2 sobre 30. Logo, H2 igual a 3,24. Daí, concluímos que H é igual a 1,8. Que é a raiz quadrada de 3,24. Então, meus amigos, resposta correta, letra E de excelência. Gente, esperamos ter contribuído, né, da melhor forma possível, né, ter ajudado, né, a vocês a compreender de uma forma bem simples, né, a matemática. Eu e o meu amigo Fabrício torcemos por vocês, né, e até uma próxima oportunidade, ok? Continue neste trabalho, né, longo, com muita disciplina, acompanhando os nossos fascículos. Tenham certeza que todos os fascículos foram construídos com muito zelo por todas as equipes, né, do sistema de ensino Ari de Sá. Tá? Vocês estão no caminho certo. Desejamos o melhor e até breve. Um grande abraço. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.